Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV, canal 14 da NET, sobre a nossa história cultural teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Nós contamos com o apoio da Virto Calçados de Dois Irmãos. Temos a alegria de ter conosco hoje a Silvia Bart, nesse momento de São Leopoldo, mas que vem nos contar aí uma história de diversos caminhos nos quais ela percorreu, professora de língua alemã e uma grande colaboradora, e também por isso que ela está aqui conosco, do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Boa tarde, obrigada por essa oportunidade e vamos conversar um pouco, porque realmente é um mundo de descobertas. Sim, você no museu depois vai poder descrever para nós, parece que cada gaveta, cada caixa aberta é realmente um novo mundo, né, a conhecer, a descobrir. Silvia, você me contou e puder dividir isso aqui conosco, né, para os nossos telespectadores, você começou a história da tua família, a pesquisar, né, a genealogia, se você também pudesse nos destacar, iniciando, né, sobre a história da tua família. Sim, existe uma parte da minha família que para mim ainda é um ponto de interrogação, que é a parte paterna. Meu pai é alemão e as raízes vêm do Império. Então passamos pela queda do Império, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E da Segunda Guerra Mundial ele foi para a Áustria, conheceu a minha mãe e de lá resolveram em 1953 vir para o Brasil. Por que o resolveram? Porque nossa corrente é católica luterana. Então, nesse trajeto de pós-guerra, todas as formas de poder ter um futuro melhor foi o que animou as pessoas na Europa. Então, dentro desse contexto, meus pais participaram de um grupo com a missão de vir ao Brasil e desenvolver aqui os conhecimentos das profissões dele e da minha mãe. A grande motivação foi a época das indústrias. As indústrias chegaram ao Brasil. Então, nós já tínhamos as igrejas, nós já tínhamos as escolas, mas nós tínhamos a missão de desenvolver um pouco mais os produtos no Brasil. Com isso, a indústria automobilística foi o forte, a automobilística e seus fornecedores. Nesse sentido, o que é importante para mim é sempre compilar todos os materiais, todas as coisas. Naquela época, eu me formei pelo Colégio Rio Branco como secretária bilíngue, português e alemão. E daí começamos então a trabalhar, os pais e a filha, na indústria automobilística. Mas só, Silvia, recapitulando um pouco, a vinda de vocês para o Brasil, vocês se estabeleceram inicialmente no estado de São Paulo. Em São Paulo, viemos por navio italiano de Gênova e desembarcamos em Santos. Ficamos de 3 a 4 meses na Casa dos Imigrantes, no bairro do Brás. E de lá depois fomos morar em Santo Amaro, que é a zona sul de São Paulo e onde existe uma grande colonização alemã. Alemã, austríaca, suíça, né? E dentro desse período de adaptação, meus pais sempre trabalharam em empresas. Então, a primeira empresa foi a fábrica de bicicletas Monarch para o meu pai e para minha mãe a Siemens.
As indústrias, então, nos favoreceram a ter uma vida confortável aqui no Brasil. E aí você disse do momento que vocês, até com a sua formação, vocês foram para trabalhar na indústria, na área automobilística. Na área automobilística e principalmente pelo conhecimento da língua alemã. Né? Minha mãe secretária também, né? Então dentro desse contexto. E meu pai, como professor, não pôde desenvolver o seu estudo aqui, mas ele teve o que nós chamamos em alemão Ausbildung. Ausbildung é uma oportunidade de extensão universitária que você então passa para uma outra profissão. Né? Disso ele se tornou um técnico na área automobilística. Em que momento que vocês vieram para o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul nos trouxe a indústria automobilística pela representação. Meu pai abriu uma empresa de representação e quando vocês vão até a borracharia encher o pneu, tem uma válvula ali, não tem? Essa válvula era a fabricação da firma Carmanguia. E essa representação foi então distribuída de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em todas as borracharias que nós pudemos fazer as vendas. Né? Foi um período muito interessante, porque eu era uma púbere e aprendi, através da empresa do meu pai, a trabalhar, né? A fazer as coisas. O que hoje temos o Centro de Integração de Estudantes, né? Que ajudam os estudantes a fazer um estágio. Eu acho que no pioneirismo eu fui a primeira estagiária nesse sentido, né? Mas todas as famílias que imigraram, sempre quando fizeram um empreendimento próprio, foi uma questão de ter a coragem e iniciar, né? E eu vim para o Rio Grande do Sul, viajando pelas estradas, pelas rodovias, acompanhando meu pai. Ele só não me deixava entrar nas borracharias, por causa dos calendários. Bom, mas foi interessante, foi bem interessante. E aí depois você... Depois eu tive um período meio difícil em São Paulo, pelos anos 60, 68, 69, a Revolução Estudantil. São Paulo foi assim o centro mais do bairro Higienópolis, com a Universidade Mackenzie. Foi assim bem braba a situação. E o meu colégio, onde nós estudávamos, era um excelente colégio estadual, foi interditado. Para evitar maiores contratempos, nós tivemos a possibilidade, através das escolas alemãs de São Paulo, de ter contatos com as escolas aqui do Rio Grande do Sul. E eu acabei com algumas amigas, que hoje são minhas amigas, mas na época nós não nos conhecíamos. Nós acabamos vindo para Gramado. E em Gramado a família Klein nos acolheu e lá então continuamos os nossos estudos, não paramos. Né? E dentro do contexto, algumas até casaram com gaúchos e ficaram por aqui, mas eu voltei para São Paulo. Eu tinha uma outra ideia do que eu queria estudar. Né? Então eu conheci o Rio Grande do Sul, as Serras Gaúchas, estudando, trabalhando, fazendo amizades que Mas preparando o terreno hoje. Antes de vir para cá. Preparando o terreno, lógico, né? Porque não, foi difícil. O colégio foi interditado, não tinha aulas, e quando tinha não se sabia quem era quem, porque o pátio já não era mais controlado por os professores que haviam, que esses desapareceram. Né? Então nós temos períodos nebulosos nos nossos desenvolvimentos, né? E isso faz com que cada um vai verificar o que vai poder fazer melhor para si. Né? E eu fiquei muito contente, porque aqui com a família Klein nós tivemos aulas em alemão, né? Não tínhamos aulas em português. E isso também favoreceu mais tarde o meu conhecimento de alemão e a minha vontade de continuar estudando essa língua e a história do povo, não só pela família do meu pai, mas por um todo, por um contexto. Eu admiro muito a Alemanha e os alemães. E aí em que momento que você inicia a sua participação com o Museu de São Leopoldo?
O Museu de São Leopoldo foi também por uma questão de ser sempre uma pessoa que visita museus. Então eu visitei os museus de Rio de Janeiro, os de São Paulo, e meu pai tinha sempre um interesse enorme em estar me mostrando as coisas do passado, porque ele não podia ter a oportunidade de me favorecer a visitar a minha família por parte de pai, não havia. Né? Então, dentro desse contexto, existe a parte também da Áustria, que a monarquia é muito forte, foi muito forte, né? E nós tínhamos aqui a Leopoldina, né? Então, dentro desse contexto, na parte monárquica, eu aprendi muitas coisas dentro dos museus e me interessei bastante, sempre também em ler livros históricos e relatos, né? E a minha família, por parte da mãe, tem um papel assim ativo na Áustria, na cidade de Graz, onde eu nasci, porque são conservadores e tradicionais, né? Então, o que nós hoje aqui no Sul conhecemos como raízes de antepassados, a dança, as receitas culinárias, a maneira de se vestir com o dirndl, né? Cada região tem o seu brasão, tem a sua razão de ser em todas as questões. Na Áustria isso é muito forte e é muito respeitado. Na associação cultural que meu tio tinha, nós tínhamos também a incumbência, parece incrível, né? Mas aqui no Brasil minha mãe fazia alguns fitas, laços, bordados, e minha tia com as primas faziam aqueles panos que a gente tem com provérbios, com dizeres, né? Para a associação e para as famílias. Conservava-se muito isso também na parte bíblica, tirados os provérbios da Bíblia, e o estandarte. Né? O estandarte é muito lindo. Eu tenho uma foto que eu te prometi e vou te enviar. Mas vocês sabem aqui também, pela tradição do Sul, o que me encanta no Sul é justamente essa vontade de sempre passar de geração para geração os conhecimentos. Seja na colônia austríaca, que a parte forte é o entalhe na madeira, né? Fazermos aquelas entalhes de madeira, onde a Igreja Luterana de São Leopoldo tem um altar maravilhoso, né? E quando, depois de muito tempo passado, eu tive que fazer uma decisão na minha vida, eu pensei no Rio Grande do Sul, porque aqui quando cheguei sempre fui bem recebida e me sinto muito bem. Então, nesse sentido, eu tomei a decisão de vir para cá, por causa também das amigas da juventude de Gramado, porque nós não perdemos contato. E aí, quando cheguei, conheci uma senhora, a dona Ingrid Marxen, vocês conhecem? Foi nossa presidente do museu. Foi a presidente e ela percebeu que eu falo alemão, né? O senhor do jornal VS também me conheceu no correio, estava lá com um problema, olhou para mim e falou assim, você fala alemão? Eu falei, falo. Ele me explicou tudo em alemão que ele queria, né? Eu expliquei para a moça do correio e deu tudo certo. E assim eu fui para o museu para conhecer, e lá havia um diretor na época, o senhor Giovanni Mesquita, e ele me perguntou se eu teria assim, vontade de fazer algum trabalho. Eu falei, nossa, preencher o meu período aqui com alguma atividade seria ótimo. Entrei no voluntariado e me interessei por alguma coisa que eu procurei em relação às pesquisas família, né? A catalogação. Então, o que é, na verdade, um arquivo, o que é uma catalogação feita dentro de uma ordem, dentro de regras, e que você depois deixa para todas as futuras gerações um legado, né, em relação ao material existente no museu. Então, documentos escritos também me interessaram, porque eu, entre ter o alemão, eu também descobri
que no tempo do Império havia um tipo de letra escrita chamada Kurrent ou Sutherlin. E dentro desses documentos estavam então os manuscritos dos pastores, dos padres, né? E isso tinha que realmente ter uma ordem. Então o que eu fiz foi, como professora de alemão e conhecendo o ABC completo, porque a língua alemã tem realmente mais consoantes, mais vogais, consoantes duplas, além dos ditongos e assim por diante. Então, o que eu fiz? Todos os documentos foram separados, o que eram casamento, óbito, confirmação, crisma, depende da situação do tema, né? Eu fiz em ordem alfabética, em ordem da língua alemã. Por quê? Muitos nomes você não sabe se coloca aqui ou coloca lá, né? Um S, o meu nome mesmo. SCH é o final do meu nome, Bart. SCH é uma consoante na língua alemã. Tá? Então, SP, ST, todas essas consoantes duplas formaram um novo arquivo. Levei algum tempo, mas fiquei felicíssima de ter feito aquelas gavetas, né? Aí houve uma ideia de que, acharam uma série de cartas, assim, cartões postais, cartões de felicitações de casamento, aniversário, batizado. Mas tudo meio misturado. Sim. Aí, passa para cá, lá vou eu. Comecei novamente. E comecei, então, também a perceber a importância de nós formarmos, dentro do primeiro contexto, o formulário, né? Então, o formulário tem um pensamento acadêmico, ele tem uma ordem e ele necessita daquelas informações, item por item. Então, vou pegar como exemplo só um fichário, é um cartão postal, eu faço a leitura e traduzo para o português. Então, tudo o que eu encontrei, ou em alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, também o latim, está hoje catalogado em português. O que acontece é que se você tiver um tema, por exemplo, na escola para desenvolver, você vai até a biblioteca que tem 25 mil exemplares para pesquisa, né? É uma biblioteca específica, científica. Se o professor quiser ir com a classe fazer um trabalho, né? Verificar, visitar o museu e ainda trabalhar um tema, tem o espaço para isso. Então, o que nós favorecemos foi que rapidamente, usando a tecnologia moderna, eu vou na lista, tenho esse tema, esse código, vou no estante e pego o material. E com isso eu posso trabalhar e aprofundar melhor a questão. Claro que todo o contexto de arquivista é um trabalho de paciência e de conhecimento, né? Então, para mim, foram os conhecimentos de língua, de própria história, de geografia. Por exemplo, todos os cartões postais do Brasil. Então, eu comecei pelo A de Amazonas, Acre, quero dizer, Acre, Amazonas, e foi, né? Hoje você tem gavetas ali com os postais e as listas em relação a cada um dos postais. E fui descobrindo coisas muito interessantes, principalmente os postais de valor histórico, né? Quer dizer, há ainda um miolo ali que é importante, porque são pessoas que escreveram num determinado período para pessoas do Rio Grande do Sul. O que eu quero destacar com isso também é bilhetes. De repente, entre todo o material, começaram a surgir bilhetes. E o código me pareceu algo conhecido.
Aí perguntei para uma amiga, nesse trabalho também, nesse tempo todo, vocês têm que pensar o quanto um celular nosso de hoje em dia é importante. É uma ferramenta de trabalho, porque você liga e a pessoa, perguntei, esse código tem a ver com rádio amador? Sim, isso é código de rádio amador. Mandei a foto, o pai dela era rádio amador. Ajudou na transcrição. Falei, pronto, juntei tudo, juntei. Hoje temos 2 álbuns, onde o senhor Otacílio, de São Leopoldo, recebia do mundo todo radioamadores e faziam as reuniões. A Central Mundial do Rádio Amador é São Leopoldo. Assim, foi uma surpresa, né? Porque falei, puxa, e hoje nós temos a listagem entre Brasil, América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, né? Então, dentro do contexto todo, o senhor Otacílio é muito importante. Porque eu também achei interessante, porque no meio período, eu conheci pessoalmente o senhor da genealogia RS, o senhor Nélio Schmidt. Com ele conversando também, entrei em detalhes em relação à pesquisa da minha família. E ele me orientou em muitas coisas e houve também a oportunidade do Centro de Pesquisas de Genealogia estar dentro do Museu Histórico. Então, isso também foi muito bom, porque dentro do contexto, em outras descobertas, eu percebi que a história e a genealogia é uma ponte, né? Um dos álbuns, aliás, o último álbum que eu entreguei, um senhor recortou tudo o que havia na vida dele em relação ao cinema mudo. Então, todos os artistas que trabalharam nesse tema estão dentro desse álbum. Recortes de revistas, de jornal e assim por diante, até o Charlie Chaplin. E nesse contexto, o que eu percebi foi que a pessoa que fez o álbum, quem é? Né? Ninguém tinha uma resposta. Aí temos a internet, né? Eu fui para a internet e pesquisei. Ele foi prefeito de Taquara, ele teve uma vida política ativa e a família como um todo deixou o álbum no museu. Né? Mas esse não estava muito identificado. Isso, aí eu peguei as páginas da internet, do Wikipedia e anexei. Então agora você tem um álbum com as informações da pessoa que fez o álbum. E o interessante também, artistas com nomes. E se de repente tem um descendente daquele artista? Né? Ele não pode até não saber. Mas o arquivo está ali. Mas o arquivo está ali e ali também tivemos a oportunidade de expandir em relação ao conhecimento da genealogia. Né? Silvia, corroborando e transmitindo também aqui para os nossos telespectadores, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo é um museu com muitos arquivos, né, com mais de 50 anos de história, com todos esses registros, a importância também de pessoas como você e de outros colegas também, né, que ajudaram a identificar e catalogar. A parte de numismática, por exemplo, com o senhor Malacarne e o senhor Gunther, aquelas moedas todas em ordem, catalogadas com série, sabe? Você, de repente, tem uma visão de o que rodou de dinheiro, né, no período que a gente nem existia. Mas está ali, as moedas têm um determinado valor histórico. Né? As peças. Agora, você também tem a noção de que existe a raridade. Raridade é porque aquela máquina de moer milho não é mais fabricada. Hoje em dia se moe o milho de outra forma. Né? Mas a peça está lá, ela existiu. Catalogada, registrada, e quem faz uma visita ao museu tem a oportunidade de ser guiado e conhecer tudo isso. E em outras
questões, por exemplo, a parte do clero, vocês estavam comentando também sobre os jesuítas, existe um manto do bispo original, bordado em Cobelém. Quem conhece bordado sabe que Cobelém são pontos minúsculos, às vezes até de fios de seda. Ele tem fios de seda, inclusive um fio, como um fio de cabelo, em ouro. Então, muitas coisas são interessantes, e uma das coisas assim que eu penso que seria bom as pessoas saberem. Posso falar? Sim. A restauração. Gente, como é importante restaurar. Porque não é qualquer produto, não é qualquer matéria, tem que conhecer, tem que saber. E às vezes eu vejo juventudes assim que dizem, não sei o que eu vou estudar, não sei o que eu vou fazer. Pensem um pouco em manter tudo o que nós já temos. Seja o prédio, patrimônio histórico, seja a porta que tem que consertar porque é de madeira X, um objeto, o que for. É um mundo maravilhoso. Silvia, infelizmente o nosso tempo é curto, né? E a gente realmente agradece a tua participação aqui, além do teu trabalho, né, pelo museu e pela preservação da nossa história. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. E Silvia, com certeza a gente vai ter mais oportunidades, e agradeço também a todos que estão aqui nos acompanhando através da Vale TV, através da internet, e até uma próxima entrevista.